O setor saúde está mesmo em crise? Os conflitos, a maioria de percepção dos usuários, ela permeia, eles estão aí permeando as relações entre gestores e usuários através dos tempos. Nós estamos falando das mesmas coisas há 30 anos, quando ordenamos na forma constitucional o nosso sistema de saúde. Se nós quisermos fazer uma avaliação bem objetiva desse assunto, é importante lembrar, primeiro, que o setor saúde é de relevância pública, estabelecido pela Constituição. E segundo, a área da saúde, especialmente a saúde pública, é a mais complexa de todas as políticas públicas. A área da saúde, onde se inclui o setor suplementar privado, é a mais complexa de todas as atividades de gestão, para ser mais abrangente. Não há outra similar, não há outra parecida. Os nossos clientes, quando nos procuram, eles estão infantilizados, eu costumo dizer. Nós não lidamos apenas com as patologias. Nós lidamos também com todo um conjunto de emoções que circundam aquela relação entre usuário e gestor, entre usuário e profissional de saúde. Mas afinal, qual é o papel do sistema de saúde dentro de um território? Apenas para deixar isso registrado. Em primeiro lugar, garantir o acesso, do ponto de vista da função pública, garantir o acesso universal na integralidade do que está disponível, serviços, tecnologias, que estão sendo oferecidas na rede pública. Logicamente, como solução terapêutica para a promoção, prevenção e recuperação da saúde dos indivíduos. Já no setor privado, já na função privada, o papel do sistema de saúde é disponibilizar alternativas de opção assistencial de forma suplementar. Notem que eu estou usando aqui uma palavra que não é igual a complementar. Eu estou me referindo ao sistema suplementar, de livre escolha e adesão do usuário, com as regras de custeio e acesso pactuadas por contrato entre usuários e prestador. Essa relevância pública ela foi traduzida na Constituição Federal, que nos artigos 196, como podem ver, até o 198, estabeleceu as diretrizes básicas desta relevância pública. Primeiro, saúde como direito de todos e dever do Estado, com uma garantia de acesso a políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos. E notem que a Constituição ela priorizou a questão da prevenção de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação. Aqui é importante estabelecer um primeiro juízo. O ideário popular colocou um ponto no lugar de uma vírgula. O artigo 196 não é uma frase curta do tipo saúde é direito de todos e dever do Estado. Aqui foi colocado um ponto pelo debate ideológico. Na verdade, o artigo completo é este: direito de todos e dever do Estado, acessado através de políticas econômicas e sociais, não é, que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, com a garantia, sim, de acesso universal, igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. As diretrizes de regionalização e hierarquização, que também foram estabelecidas na Constituição, lugar e complexidade de acesso, do menor para o maior, e o controle sanitário e vigilância epidemiológica.
O sistema público está baseado no princípio do tudo para todos, até mesmo o imprevisível. Notem que curioso, não é? Não existe nenhuma restrição à imprevisibilidade. É por isso que nós temos uma intervenção muito substancial da judicialização que derruba, que esculhamba com qualquer orçamento público. No Brasil, nós somos 207 milhões de indivíduos com cobertura de dois modelos. O que eu chamo da função pública, que é o que está estabelecido no artigo 196 da Constituição, né, exercida através do Sistema Único de Saúde, o SUS, como é mais conhecido, baseado nos princípios, como está dito no artigo 196, da universalidade de acesso, da integralidade e da equidade. E aí nós temos também a função suplementar, aqui já uma questão pouco debatida, pouco discutida na confusão conceitual com complementar versus suplementar, mas nós temos objetivamente a função suplementar de caráter eventual, de iniciativa privada, organizada na forma de planos assistenciais, nas diferentes modalidades, desde atendimento ambulatorial até internação hospitalar, pactuados financeiramente entre operadoras e usuários, numa relação de livre adesão e opção. Nessa questão, nessa relação entre público e privado, as diretrizes constitucionais que a gente tem estabelecidas começam no artigo 199, que, com muita clareza, diz que a saúde é livre à iniciativa privada. Já no seu parágrafo 1º, né, olha só, aqui começa a confusão. As instituições dos serviços privados poderão participar de forma complementar ao SUS, com preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Aqui começou a confusão, porque isso foi transportado para a Lei 8.080. Na verdade, quando eu falo serviços privados poderão participar de forma complementar, eu estou me referindo à rede prestadora de serviços privados nas suas diferentes formas, do atendimento ambulatorial, apoio diagnóstico, terapias, materiais, insumos, etc. Ou seja, a Constituição Federal, ela acabou, talvez mais por desconhecimento do constituinte da época, acabou, e pela pressão do movimento sanitário, que também não entendia muito disso, acabou não estabelecendo a função suplementar privada de assistência à saúde. Aquela que tem o caráter eventual, através da oferta de planos e seguros de saúde, ainda que as leis reguladoras 8.080 e 9.656 o tenham feito de maneira muito incipiente. A 9.656, que veio em 98, não é? já com o SUS andando há quase 10 anos, não é? Acabou apenas dando uma regulação para aquilo que estava colocado. Portanto, aqui eu tenho que, em primeiro lugar, fazer este reconhecimento. Me convencer de que o sistema de saúde ele precisa passar por um processo de reforma que reconheça essa vulnerabilidade, porque isso é importante para a aceleração do mercado. Embora algumas pessoas não consigam compreender isso direito. Mas vamos em frente. Para poder facilitar um pouco a nossa discussão aqui, é sempre importante resgatar alguns números. A distribuição de cobertura no Brasil, em termos de saúde, ela se apresenta assim. Em 2017, nós somos 207 milhões de indivíduos. Do ponto de vista de saúde, nós estamos cobertos da seguinte maneira:
74% é cobertura SUS, de forma direta, e 25% é cobertura privada. Então aqui nós temos 160 milhões de pessoas que são cobertas pelo Sistema Único de Saúde de forma direta e temos aí 48 milhões de pessoas que são cobertas por planos privados. Aqui está a primeira interrogação, né? Os 207 milhões continuam pagando impostos igualmente. Essa cobertura é preciso esmiuçá-la um pouquinho mais. Apenas para se ter uma noção da importância que tem o sistema suplementar no contexto, nós somos 207 milhões de indivíduos, com cobertura SUS 160 milhões mais ou menos, um orçamento de 200, com um gasto aí estimado nos três entes em 232 bilhões, dos quais 137 bilhões são com despesas assistenciais. 90% é o percentual de participação dos planos privados, no faturamento dos hospitais privados do país. Veja só a importância que isso tem. Nós somos o 8º mercado de saúde do mundo. Nós temos uma participação de mais de 20 milhões de empregos em todo o Brasil e representamos 9% do PIB nacional do ponto de vista de movimentação financeira. Num comparativo, o setor privado tem uma participação de 55% nessa movimentação financeira, enquanto que a saúde pública representa 45%. Portanto, há alguma dúvida de que o sistema suplementar possa desonerar o sistema público? Como já foi dito pelo próprio ministro, assunto motivo de debate. Não há nenhuma dúvida de que esse debate, mais do que nunca, está chegando a hora de uma discussão, de uma agenda que possa congregar, de um pacto que possa reunir todos os atores envolvidos, governo, Congresso Nacional, representantes do setor, as confederações, associações, enfim. Nós precisamos buscar uma discussão que não sejam os remendos tradicionais que vêm sendo praticados, mas que possa, de fato, atualizar o Sistema Nacional de Saúde. E é isso que a gente vai continuar vendo aqui. Só para a gente poder relembrar, né? Nós tínhamos, antes da Lei 9656 de 98, nós tínhamos livre atuação do mercado, uma ação predominante nas principais capitais do Brasil, né? Especialmente em São Paulo. Nós tínhamos uma seleção de risco, nós tínhamos, que era a opção do investidor, da operadora, nós tínhamos uma definição de carências, as regras estabelecidas no mercado, né? Nós tínhamos uma possibilidade de exclusão de usuários ou saída de usuário, e nós tínhamos uma definição pactuada de reajustes. Após a Lei 9656, nós passamos a ter uma atuação controlada. Eu costumo dizer que a ANS, ao longo da sua história, ela acabou transformando o sistema suplementar em sistema público. Ela acabou estatizando o dinheiro do investidor. E aí houve a retração natural, né? Hoje eu tenho autorização para funcionamento, que é de lei, que é legal. Nós temos regras de operação, nós temos cobertura integral, e nunca se sabe se é de fato integral. A ANS recentemente está aí com mais 18 itens no rol de cobertura incluídos, sem que as operadoras possam agregar custos. Nós temos a definição e a limitação de carências, controle de reajustes e a proibição de rescisão contratual numa atividade que não é concedida, porque essa é a questão principal aqui. O momento da discussão é importante porque nós estamos a cada dia estatizando mais o sistema privado de saúde. Ou alguém é capaz de contestar isto? Quando eu tenho um órgão federal
que estabelece lucratividade, que diz o quanto pode cobrar, o quanto não pode, que acrescenta serviço e obriga a pagar, eu estou estatizando, estou interferindo no setor privado, e não é uma atividade concedida, eu repito. Não é? Eu não tenho agências do tipo ANAC, Anatel, de telefonias e de aeroportos, enfim, que regulam preço, que regulam qualidade, que regulam quantidade e prazo de entrega. A saúde suplementar é uma atividade autorizada pela Constituição. Livre. É o que está na lei. Livre. A palavra livre à iniciativa privada, concorrência de mercado. Obviamente, como ela é de relevância pública, eu preciso ter um órgão fiscalizador que garanta os direitos pactuados em contrato dos usuários. Basicamente é isto. Esse engessamento do mercado, como proliferam nos debates, né? Essa excessiva intervenção da Agência Nacional de Saúde no processo regulatório do mercado de saúde suplementar fez com que, de 2015 para cá, nós tivéssemos um declínio do mercado. Foram mais de 3 milhões de usuários que perderam os seus planos de saúde. Logicamente que aí também teve alguma participação da economia, mas essencialmente a retração do investidor, né, na oferta de serviços. Então a pergunta que está sendo colocada, e essa discussão se iniciou com o próprio ministro da Saúde, Dr. Ricardo Barros: como que eu posso desonerar o sistema público através do sistema suplementar? E aí veio a discussão dos planos mais acessíveis, grupos de trabalho formados, a própria ANS interagindo, enfim. Mas aparentemente as coisas não se sucederam, porque essa conversa do plano mais acessível já vem desde o governo da presidente anterior, que chamou as operadoras, que fez um grande alarde sobre o assunto. Resultado, uma enxurrada de ações judiciais. Planos mais acessíveis acaba terminando na mão dos que têm menor renda, que não está muito preocupado com as restrições, ele quer ter o status do plano de saúde. E aí, quando ele tem um agravo, ele descobre que aquela cobertura não existe, e aí ele vai buscar o atendimento, e a justiça acaba decidindo pela equidade e não pela legalidade. Portanto, a pergunta que fica para responder é esta: como que eu desonero o Sistema Único de Saúde? Como eu faço o SUS ter melhor qualidade? Como eu faço o sistema suplementar avançar no mercado engessado por uma agência controladora? Uma grande reforma nacional. Não há outro caminho. Qualquer outra discussão é remendo, como está aí proposto no PL 7419. Né? Puro remendo. Engessamento ainda maior do sistema, do mercado, né? Obrigação, por exemplo, do gestor de fazer promoção de saúde, controle de endemias para o setor privado. Isso é função pública. O ponto principal aqui é uma grande reforma, um grande pacto, eu repito, entre todos os atores envolvidos para que a gente possa fazer isso. Como fazer? Já voltamos. A grande questão aqui, as respostas que nós todos precisamos para atender a questão da desoneração do Sistema Único de Saúde, requalificando, diminuindo a sua capacidade de atendimento, as suas demandas, e com isso abrindo mais acesso a serviços, não tenho dúvida, é uma questão estruturante inicialmente, de organização. Não é? Eu preciso começar uma discussão partindo da premissa de recriação do Sistema Nacional de Saúde, como está nesse organograma aqui. Eu preciso pensar um pouco na função pública, onde está o Sistema Único de Saúde, e eu não estou propondo que o SUS seja alterado, concedido, nada disso. A função pública, o SUS como ele está colocado, cuja governança é de um sistema único, porque reúne os 3 dirigentes dos 3 entes federativos num só sistema, por isso que ele se chama único. O ministro, o secretário de Estado e o secretário municipal, os 3 com as suas autonomias de cada ente federado.
com as diretrizes de garantia de acesso, a universalidade, que é gratuito, e aqui precisamos certamente discutir esse assunto na Lei 8.080, dando mais objetividade, esclarecendo melhor o que é a integralidade proposta aqui. Eu não posso admitir que um sistema considere a imprevisibilidade como sendo parte integrante de um sistema de saúde. Não é? Eu preciso estabelecer o que significa essa universalidade, essa atenção integral. Não é? A equidade, que é mais para quem tem menos, e eu costumo dizer aqui que a equidade nesse caso é letra morta, porque se eu tenho um sistema que é universal, não é? Com garantia de acesso a 100%, eu não tenho como estabelecer preferências. Não é? Se chega alguém que é da classe A num posto de saúde com uma situação de urgência, ele vai ser atendido primeiro do que alguém da classe B que não tenha nenhuma doença. E aqui não estou me referindo a preconceito algum, estou apenas dizendo que no ambiente da saúde o atendimento não é por ordem de chegada, é por ordem de risco, gravidade de risco. O sistema deve ser regionalizado e deve ser hierarquizado. São questões que a gente precisa rediscutir no âmbito da Lei 8.080, para não falar em outras questões pontuais que vou me referir a seguir. Mas basicamente eu preciso adaptar a Lei 8.080 dentro de um sistema nacional de saúde, de um mix público-privado, fazendo os ajustes nas suas diretrizes, especialmente da universalidade de acesso e da integralidade da atenção. Já a função privada, por sua vez, ela inclui aqui o sistema de saúde suplementar. Sem discussão, é saúde suplementar, cuja governança será atribuída a investidores privados, na forma de pessoas jurídicas constituídas como operadoras, cooperativas, autogestão, e as modalidades que são previstas na Lei 9.656. Livre concorrência. Então, as diretrizes, por sua vez, do sistema da função privada, a primeira delas é livre opção e acesso do usuário. Ou seja, eu não tenho como estabelecer nenhum tipo de restrição aqui. É opção, adesão de livre acesso do usuário. A cobertura e os custos relativos a essa decisão entre consumidor e ofertador do serviço será pactuada através de um contrato. O que você me paga e o que eu te ofereço. Não é? A liberdade do usuário é em trocar de operadora quando desejar sair do plano, dentro das regras que forem estabelecidas em contrato. Esse é o perfil do Sistema Nacional de Saúde. Função pública, função privada. A governança de ambos, quem é que é alcançado por isto, as diretrizes de ação do sistema público, as diretrizes do sistema privado. A Lei 9.656 e a Lei 8.080 precisa ser ajustada a esta estrutura. O conceito aqui é este. Né? Vocês estão vendo que logo abaixo aqui eu tenho, tanto no ambiente público quanto no privado, a minha rede de serviços públicos, que são os hospitais, os ambulatórios, as clínicas, as terapias, de propriedade pública, municipal, estadual ou federal, e que estão numa relação direta com o SUS, em termos de prestação de serviços. Na função privada, eu igualmente tenho a minha rede de serviços privados, que é composta por hospitais, ambulatórios, clínicas, apoio diagnóstico, filantrópico, lucrativo, né? Que é contratualizada pelo setor suplementar para a prestação de serviço aos seus conveniados. A Lei 8.080 e a própria Constituição estabeleceu que esta rede de serviços privados, filantrópica, não lucrativa, ela poderá conveniar com o sistema público. E é aqui que eu estou me referindo ao sistema complementar. Percebem?
Esse é o ajuste que nós precisamos fazer, porque quando eu esclarecer esse conceito, essa estruturação na lei, os julgamentos, as decisões serão mais objetivas. Não é? A questão da integralidade na sua relação com a judicialização, a oferta de serviços experimentais, terapias, procedimentos, tem que ser disponibilizadas primeiro gratuitamente na rede pública, até a comprovação da sua eficácia. Aí sim, então, ele pode entrar no rol de serviços. Né? Mas como é que eu posso trabalhar com o imprevisível? Portanto, apenas para mencionar, há outras questões pontuais, além desta estruturação, que nós precisamos também trabalhar na Lei 8.080 e na Lei 9.656, e a gente continua a conversa aqui. Claro que apenas a estruturação do sistema, na forma como nós apresentamos aqui, ainda não é o suficiente, já que a gente tem questões operacionais que também precisam ser corrigidas. Tanto o sistema público quanto o sistema privado tem a sua legislação de 20 anos quase, o SUS ainda mais, não é? E nós precisamos fazer a atualização disto. Já aprendemos com o próprio mercado. Agora é tempo, é hora de fazermos uma grande reforma que possa corrigir as questões que foram aprendidas ao longo desse período, as questões operacionais. Eu vou me referir aqui apenas às questões pontuais relacionadas à função suplementar. Se vocês estiverem interessados, num outro vídeo eu ainda vou me manifestar sobre as questões pontuais relacionadas ao SUS, tá certo? Uma questão pontual que considero importante é o Conselho Nacional de Saúde Suplementar. Subordinado ao gabinete do ministro e não à Agência Nacional de Saúde. E um conselho, que é exemplo do que acontece no SUS, tenha de fato poderes de normatização, poderes de tomar resoluções em relação até a produtos, e que tenha uma ampla participação do mercado do setor saúde suplementar. Nós precisamos incluir nesse conselho a representação do pequeno e do médio operador e dos grandes operadores, dos conselhos das associações de classe, das confederações da Confederação Nacional de Saúde, da representação dos profissionais. Enfim, há que se ter aqui uma ampla representação para que esta mesa possa de fato ser o fórum mediador, articulador dos conflitos que aconteçam no mercado. O Conselho Nacional de Saúde, que para minha grata surpresa já está até resolvido na lei aprovada recentemente, não é? Que estabeleceu a subordinação do Conselho Nacional de Saúde diretamente ao gabinete do ministro e não mais à ANS. Resta a pergunta aqui, já que a lei não apontou, ela apenas criou no gabinete do ministro o Conselho, e resta saber aqui quem é que vai fazer a regulamentação disso, se será por decreto do ministro, se será por decreto da presidência, enfim. Um outro assunto que considero importante é a garantia de cumprimento de contratos com objetividade da lei. Nós precisamos estabelecer na lei 9.656, né, que a integralidade do sistema é objetivamente relativa a tudo que estiver disponível na rede privada relacionada ao pactuado em contrato, ao 100%. Obviamente que aquelas questões experimentais terão que ser tratadas no ambiente da saúde, que é um ambiente público, que é a área que deveria dar garantia, inclusive, ao imprevisível, muito embora eu tenha as minhas restrições em relação a isto. A ANS terá apenas uma função fiscalizadora nesse processo. Nós não podemos continuar com esta insanidade regulatória praticada pela ANS, né? Que acredita seriamente que o recurso privado é dela, que é ela que administra, que as pessoas que comandam essas empresas são seus seguidores, funcionários. Não é possível. Mas é assim que funciona.
nós precisamos admitir a criação e aprovação de tabelas de remuneração regional, para que eu tenha mais consenso na prática de preços desse mercado, para que não haja as variações que a gente percebe, enquanto a inflação oficial alcança 7, 8 pontos percentuais, a variação de serviços nos seus diferentes segmentos ultrapassa 20% num determinado exercício. Aí não há como você administrar uma situação dessa. A criação de protocolos terapêuticos, a exemplo do que acontece no SUS, lá eu tenho os protocolos terapêuticos definidos pelo gestor. Aqui eu também preciso estabelecer, e o meu profissional contratualizado terá que saber que o diagnóstico continua sendo dele e ninguém discute, né? E isso é uma questão que é irremovível. Agora, a questão da terapia, nós precisamos estabelecer por consenso um protocolo terapêutico que possa ser seguido pela rede credenciada pela operadora. A criação de bônus ou vale saúde como estimulação para o usuário aderir ao plano de saúde. Eu não tenho Vale Cultura, então por que não ter um Vale SUS? Enfim, aqui eu tenho apenas uma pequena relação de questões pontuais, né, que a gente deve se debruçar sobre ela. Para a gente encerrar essa conversa aqui, eu quero só botar mais um número aí para, quem sabe, sensibilizar as pessoas a ir em direção a esta agenda de reformas do Sistema Nacional de Saúde. Há algum tempo atrás, a Confederação Brasileira de Medicina divulgou o número, que depois foi até reconhecido pela União, como gasto médio per capita no SUS, R$ 1.400, somando os três entes, município, estado e União. R$ 1.400 habitante ano. Então vocês imaginem o seguinte, são 48 milhões de indivíduos que têm cobertura privada hoje. Se eu multiplicar 48 por 1.400, serão 65 bilhões desonerados do sistema público. O que isso quer dizer? Se eu aumentar em 10% o número de cobertura, é só vocês fazerem a conta para ver qual vai ser a desoneração do SUS e o resultado que isso pode trazer em termos de ampliação de oferta no ambiente público. Uma agenda de reformas que crie o Sistema Nacional de Saúde, função pública, função suplementar. Fora disto, é chover no molhado, é continuar falando as mesmas coisas. Já estamos fazendo isso há 30 anos, sempre discutindo as mesmas coisas. E eu espero que a gente aproveite esse momento que vivemos um governo com perfil reformista para também caminhar na direção de uma grande reforma no Sistema Nacional de Saúde. Até a próxima.